Ritas Brasil, a partir do capítulo 23 do Shmot Êxodo, versículo 1, como parte do quarto dia da semana, Parashat Mishpatim. Não pratique difamação, não difame, não aceite difamação que estão lhe contando palavras falsas. E se for juiz, não escute uma parte enquanto não está presente a outra parte. Quer dizer, não escute um enquanto o outro está ausente. Deixa o outro estar presente e se proteger. Não te associe com testemunha falso. Não aceite propostas para prestar testemunho falso, que causa injustiça. E aí vem uma frase famosa que tem várias interpretações. Não siga a maioria para condenar e não desvie, não te exclua de julgar uma briga, uma discórdia, e siga a maioria. Então aqui no início fala assim, não siga a maioria para condenar, depois diz sim seguir a maioria. Como funciona isso? Então tem aqui várias interpretações. Então aqui tem várias leis sobre julgamento. A primeira coisa, em opiniões de julgamento, ninguém deve se excluir. Tem que falar o que ele realmente pensa. E não temer de contrariar alguém. Quando tem um tribunal, tem vários juízes e cada um vai ter que dizer a sua opinião. Começa-se pelo menos conceituado. Ele é o primeiro a se manifestar. E depois, quando vai indo para a escala do conceito, quanto maior o sábio, ele vai falar por último. Depois assim, quando se diz não siga a maioria para condenar, em questão de pena de morte, não basta ter a maioria de um juiz, tem que ter maioria absoluta, quer dizer, no mínimo 2 juízes a mais de diferença. No caso de tribunal de 70 juízes, não vai bastar ter 36 contra 34 condenando. 36 condenando, vai ter que ter 37 condenando contra 33 absolvendo, para poder condenar a pena de morte. E se há um empate, se coloca mais juízes para dentro da votação até desequilibrar. Desequilibrar e ter 2 a mais, que os condenadores sejam no mínimo 2 pessoas a mais. Agora, para absolver, se tiver 1 a mais, tem 36 para absolver, o condenado ele já é absolvido. E não se procura trazer mais juízes para aumentar as chances de condenação. Condenação com maioria de 2 a mais, de 2 mais que a metade. E para absolver, para absolver um condenado, basta 1 a mais do que a metade. Essa frase, não esteja atrás da maioria para condenar, também vale no caso que um juiz enxerga que o tribunal está injusto e está desviando o julgamento honesto. Então pode ele chegar a dizer que eu preciso brigar, criar um mal-estar, um ódio com a pessoa que irá vencer o julgamento de qualquer jeito, por falar contra ela. Igual a maioria está com ele. Você não pode ter prudência com o fato dos outros serem maioria. Diga o que pensa, o que acha certo. E não tema o que pensarão os que estão sendo julgados.
E termina a dizer, atrás da maioria você deve seguir. Isso é a regra geral. Se não for em caso de pena de morte, sempre que tiver uma discussão, tem que seguir a maioria. Inclusive em questão de lei judaica, a interpretação dos versículos da Torá, se alguns entendem de um jeito e outros de outro, se faz uma contagem e segue-se a maioria. E segue aqui agora a dizer, não favorece um pobre no julgamento só porque ele é um pobre. Não diga assim, deixa ajudar esse coitado, o rico já tem o suficiente. Esse argumento é um argumento falso e corrupto. O julgamento tem que falar exclusivamente a verdade, o argumento verdadeiro, quem é condenado e quem é absolvido, sem considerar se é coitado, se é pobre ou se é rico. Ao avistar o teu inimigo, o teu adversário, a pessoa que te odeia, numa situação de fragilidade, não deixe de ajudá-lo. Se encontrares o touro ou o asno do teu inimigo perdido, deve devolver até ele. Essa mitzvah de achar essa vida, devolver objetos perdidos. Até mesmo se é o teu inimigo, a pessoa que te odeia, que te agrediu. Quanto mais ainda uma pessoa que nunca te fez nada de mal, que deve devolver as coisas que ele perdeu. Ao avistar um animal de carga, como um asno, um burrico, o teu inimigo, que senta no chão, debaixo de um peso pesado e não consegue se levantar. Para que ele possa levantar, vai ter que descarregar uma parte da mercadoria de cima das costas do burrico. E vai surgir o teu cabeça o pensamento, como é meu inimigo, deixa eu não quero ajudar ele. Quando ele surgir a sugestão de ignorá-lo, eis o mandamento da Torá, deverás ajudar ele. E essa mitzvah não acontece quando, para ajudar, a pessoa vai se desprezar mais do que se desprezaria para si mesma. Digamos que é uma pessoa honrada, que não mexe com carga com animais. Nem se forem os dele, ele sempre faz por funcionários. Da mesma maneira, não tem obrigação de se desprezar pelo outro. Até aqui, o Rumash da quarta-feira, para Parashat Mishpatim.